Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo de Watashi no Shiwawaze. Para continuar ele começa mostrando duas cenas. A primeira é a da Miu, que ela recebe um kimono do Kudo, que tem a cor daquele kimono que a mãe dela usava, que é sempre um kimono meio rosado, coisa assim. E depois o anime já mostra uma outra cena, no qual a Kaia tá puta porque a irmã dela tá mais feliz do que ela, inclusive no casamento, né? Porque ela não tá nada satisfeita com Koji, enquanto a Miu tá bem feliz com Kudo. E isso é interessante, é engraçado, porque isso é muito fato. Quem se baseia demais na felicidade dos outros para ser feliz, seja na desgraça dos outros ou na felicidade dos outros, nunca está feliz, nunca está contente, porque é fato, né? Se você não cuida da sua vida, cuida dos outros, é o segredo perfeito para ser infeliz. E a Kaia tá passando exatamente por isso. Mas eu vou dar mais alguns detalhes sobre a Kaia e sobre o pai do Koji também em um outro vídeo que eu vou trazer semana que vem. Mas o episódio começa a ficar interessante quando mostra o Godo, que é aquele amigo do Kudo, que na verdade é alguém de patente mais baixa lá no exército. Mas quando mostra esse Godo e o Kudo indo pra casa do Kudo por causa de um jantar que a Miu tinha organizado. Coisa rara, né? Normalmente ela não propõe nada disso, mas ela queria fazer um jantar pros dois. E no caminho até que rola uma cena meio engraçada, porque o Godo fica provocando o Kudo de vez em quando e percebe que ele tá com um pouco de ciúmes da Miu e etc. Mas, no anime, eles fizeram essa parte muito rápida, meio corrida. Eles só mostraram esse pequeno diálogo e pronto. Já no mangá, que eu sempre trago umas comparações, né? Quem já acompanha o canal já sabe disso. No mangá foi bem diferente, porque eles falam de duas coisas muito importantes naquele carro. E eu vou trazer pra vocês agora. A primeira coisa é que o Godo, esse rapaz, ele também percebe que eles estão sendo espionados. Ele fala até pro Kudo algo assim: pô, você tá vendo, né, que estão nos últimos dias a frequência que estão te observando está muito maior. Eles estão realmente de olho em você. Você sabe disso, né? E o Kudo até fala: olha, pra mim não tem problema, eles não vão conseguir me pegar. Mas, né, tem o problema da Miu. Então, assim, no mangá eles deixaram claro que o Godo, que também tem habilidades sobrenaturais, e vale ressaltar que o Kudo exalta a capacidade sobrenatural do Godo. Fala que ele também é bem habilidoso, embora não tenha sido mostrado ainda. Mas os dois percebem que estão sendo seguidos e observados. E a gente já sabe que é o pai do Koji. E também no mangá mostra que a Kaia também tem essa habilidade e também está observando os dois. E uma outra coisa que é bem legal, que o mangá mostra e o anime também não mostra, é uma conversa que o Godo tem com o Kudo, ainda naquele carro, naquele momento, no qual ele fala que as habilidades sobrenaturais no mundo estão desaparecendo. Então o caso da Miu provavelmente não é o único. Provavelmente muitas pessoas estão sofrendo a mesma coisa que ela. Eram de famílias com poder, eles pertencem a famílias que tinham poderes e habilidades e agora estão nascendo sem poderes. E ele atribui algumas causas para isso. Ele fala que muita gente acha que é coisa do demônio, coisa do diabo. Outros acham que é ilusão, que não é bem verdade. Então, somando o medo das pessoas em achar que é uma coisa demoníaca e a desconfiança das pessoas, a dúvida das pessoas, está fazendo com que esses poderes não se revelem mais, certo? Então mostra que os poderes lá estão muito relacionados ao psicológico, o que mostra o porquê que os poderes da Miu ainda não apareceram, né? Porque está totalmente ligado com a parte psicológica, de confiança e tudo mais. Então essas duas coisas são assim, foram bem legais no mangá e o anime cortou, não sei porquê. E inclusive o Godo fala que o desenvolvimento da ciência está reduzindo os poderes, porque as pessoas não estão mais precisando tanto e estão vendo aquilo como meio que uma lenda. Então, como eu já disse, né, você não acredita, os poderes começam a cair. Isso é legal porque isso me lembra de um outro personagem que não é de nenhum anime e obviamente não é de Watashi também, que ele fala uma coisa bem interessante, que fala a diferença de poderes sobrenaturais para a ciência e por que normalmente os dois são tão antagônicos, são tão diferentes. E o cara fala uma coisa mais ou menos assim, ele define as duas coisas dessa forma. Ele fala que a ciência fala sobre o universo de uma forma que todo mundo consiga entender. E ele fala que as habilidades sobrenaturais falam com o universo de uma maneira que ele não pode ignorar. Ou seja, a ciência explica para todo mundo como que o universo funciona. Já as habilidades sobrenaturais, como a magia, fala com o universo de uma forma que ele tem que te obedecer. É como se ele falasse, olha,
Eu quero calor, quero fogo. O universo tem que te dar o fogo. Entende? Então essas duas situações, essas duas habilidades são muito opostas. E por isso que normalmente uma neutraliza a outra. É muito difícil alguém que domina ambas. E isso, de certa forma, se aplica no universo de Watashi também. E se alguém tiver curiosidade, saiba que o personagem que falou isso é um tal de Vingador Fantasma. Mas agora, voltando para o Watashi, o momento seguinte que é relevante é quando o Godo e o Kudo chegam na casa da Mil, e logo se deparam com ela esperando eles. E aí é legal porque no anime mostra ela muito mais bonita. Repara a cena. Repara que no anime, quando mostra ela, você toma até um choque, né? Porque ela tá muito diferente. Ela parece maquiada, mais bonita. Eles deram mais cor pra ela, né? Que normalmente a pele dela tem uma tonalidade meio pálida. E naquele momento tava linda, tava com uma pele bonita, com batom, o cabelo. Você via que deram um brilho, que deram um tratamento muito bom nela na hora dessa aparição. Tanto que o Kudo fica impressionado, né? Ele não percebia, não estava imaginando que ela estaria tão bonita naquele dia. E até tem um momento bem bonito, e é bem raro ver o Kudo sair daquela pose dele, né? Toda séria, aquele jeito posudo, pra ficar até com vergonha, meio avermelhado, que foi o que aconteceu com ele. Então, assim, foi interessante a adaptação do anime, porque no mangá eles usaram as armas que tinham, né? No mangá não tem como colocar cor na pele. O mangá é preto e branco. Então eles descreveram o pensamento do Kudo. Ele fala, nossa, olha como o cabelo dela tá bonito, as mãos dela já não são mais a mesma coisa, a pele dela tá muito mais bonita. Então ele descreve no mangá o que o anime mostra muito bem. Então eu acho que nenhum dos dois falhou nesse momento, porque os dois mostraram do seu jeito, na sua forma de adaptar, da melhor maneira possível. Porque o anime não mostrou o pensamento do Kudo, mas não precisava, né? Deu pra ver que ele achou ela bonita e deu pra ver visualmente que ela tava diferente, certo? E depois vem um momento que foi muito bom. Tanto no anime como no mangá, tem um momento que foi sensacional, que foi o jantar em si. Porque aquele tal daquele Godo, ele é muito engraçado, ele é meio atirado, ele não tem muita noção de perigo, pelo visto. Então ele fica fazendo umas piadas com o Kudo, que é muito engraçado. E no anime, inclusive, essa parte foi melhor, porque no mangá ele até fala, quando a Mil elogia ele, agradece ele até fala que pra ela casar com ele. Mas no anime, ele dá um adjetivo muito bom, pelo menos na versão japonesa, né, a tradução, a legenda. Que ele fala assim, ô Mil, por favor, larga o comandante diabólico e fica comigo. Ele chama o Kudo na frente dele de diabólico. That was diabolical! Cara, é muito engraçado. No mangá ele usou um termo um pouco mais leve, mas no anime foi fantástico. Só que no anime, o Kudo só meio que engasga, fica, que, o maluco? Mas ele não fala muita coisa. No mangá, nesse momento foi mais engraçado, porque o Kudo fica puto, mostra a cara dele toda preta, assim, ele morrendo de raiva, ele até pega o Godo pelo kimono e sacode ele. É uma cena muito engraçada, mas muito engraçada mesmo no mangá. Só que o anime tá querendo deixar um tom um pouco mais pesado, um pouco mais sombrio, então eles cortaram um pouco dessa cena engraçada do Kudo. Então ele só meio que deu uma engasgada e pronto. E o legal é que o Godo também fala o seguinte, eu nunca fui tratado assim antes, porque a Mil tratou ele mó, obrigada, você me ajudou tanto, tô tão feliz. E no mangá mostra um flashback dele fazendo alguma coisa pro Kudo, né? Aí ele vai lá, faz um baita de um trabalho pro Kudo e fala, aqui Kudo, eu fiz isso aqui. Aí ele, bom, agora volte pro trabalho. Tipo, ele só fala isso, sabe? Ele é mega seco. Então o Godo ficou encantado com o fato da Mil ter elogiado ele tanto também. E aí fez aquela brincadeira do casamento. Obviamente não é sério, né? Porque ele também tem amor à vida. Então ele não falaria isso bem a sério. Mas de qualquer forma foi muito engraçado tanto no anime como no mangá. E no mangá ainda, o Godo fala que normalmente o Kudo, durante o trabalho, ele tem a cara de um demônio. Ele até cita o nome de um demônio lá e fica falando que o Kudo no trabalho é assim. E é muito engraçado a reação da Mil, que ela não sabe o que fazer. Mas tá, aí depois o anime corta, né? Mostra o Godo indo embora. E a cena seguinte, que é muito importante, é o sonho da Mil. Que ela tem mais um sonho pesadelo. E aí, repete uma outra situação que eu já falei aqui no canal uma outra vez. Que é o seguinte, o mangá e o anime estão se complementando. Tem cenas que são estendidas no mangá e cenas que são estendidas no anime. Por exemplo, o anime melhorou muito o sonho da Mil. Porque o sonho da Mil praticamente não é mostrado. Só mostra um momento lá dela vendo a mãe, e a irmã, e a madraça, coisa assim, de, sei lá, 1/3 de página.
é muito pequeno. Já no anime, eles colocaram aquele mundo escuro. A cena não existe no mangá. Eles melhoraram muito essa cena, aumentaram ela, mostraram o peso que os pesadelos dela têm, então ficou muito boa. Porém, quando ela acorda no anime, é bem mais genérico. Que ela acorda, o Kudo tá segurando ela, eles conversam um pouquinho e pronto, acaba aí. Mas no mangá, a conversa deles é longa, é muito mais longa. Então o Kudo conforta ela muito mais, eles se abraçam de um jeito que não fazem no anime, nem de perto. Até vou ver se eu boto alguma cena deles se abraçando, de como que foi o momento aqui pra vocês darem uma olhada. E assim, o momento foi muito mais lindo, tanto que a Miu, ela conta pro Kudo naquele momento dos pesadelos. Ela conta que desde que chegou na casa, ela tá tendo esses pesadelos, que ela sempre sonha que algumas memórias dela estão desaparecendo, parece, uma coisa assim. E ele também percebe, isso mostra no anime, que ele percebe que tem uma habilidade sobrenatural lá. Que aquele sonho não é só um sonho. Mas aí deixa a dúvida, será que é alguém usando habilidade sobrenatural dentro da casa dele? Mas ele pensa, não, a minha barreira não foi quebrada a hora nenhuma. Ele desconfia. Ou se é o próprio poder da Miu que está sendo revelado, está sendo descoberto e florescendo, e ele está percebendo, está sentindo essas primeiras manifestações. Então eles deixam isso meio nebuloso. E inclusive no mangá, a conversa foi tão mais profunda que o Kudo fala um monte de coisa. Fala que um casal tem que se abrir mais um para o outro. Ele tem uma conversa muito mais longa com a Miu e muito mais bonita. Ele encoraja ela muito mais. E no final, ela inclusive toma coragem de falar algumas coisas para ele. Então assim, a cena, essa parte foi muito melhor no mangá. Embora a parte do sonho seja melhor no anime, a parte pós-sonho foi melhor no mangá. E é por isso que eu recomendo muito que vejam as duas mídias, porque uma complementa muito bem a outra. E por sinal, esse episódio mostrou uma coisa bem interessante, que é como que a distância dos dois está diminuindo. Porque repara que nos primeiros episódios, o Kudo não se manifestava de forma nenhuma. Ele nunca ousaria tocar na Miu, certo? Ainda mais que para o japonês, o toque é uma coisa muito importante, muito relevante. Eles não tocam em ninguém sem autorização. O espaço pessoal da pessoa é muito valorizado lá. Tipo, de verdade. Tanto que eles têm umas doideiras que quem acompanha anime sabe, que é um tal do beijo indireto. Todo anime tem essa parada e assim, para um brasileiro aquilo é um absurdo, é um nível, tipo, indescritível. Mas agora você vê, por exemplo, nesse episódio, o Kudo já toca nela com muito mais frequência. Tanto na hora do pesadelo, como também na hora que ela foi levar a comida pra ele, né? Que ele encosta na cabeça dela, até faz um carinho e tudo mais. Então assim, essa evolução foi mostrada e ficou bem legal. E depois o anime mostra uma cena bem bizarra, protagonizada por quem? Pela Kaia, aquela criatura esquisita, né? E no caso, ela tá falando abertamente pro Koji que eles deveriam trocar de casamento, que tipo, ela não deveria ficar com ele e sim com o Kudo. Cara, para e pensa no quão bizarro isso é. Eu acho que muita gente vê aquilo e fala, acontece. Cara, ela tá casada com o sujeito e propõe pro sujeito que ela tá casada, que ela quer o marido do outro, quer da outra e quer deixar ele pra lá, quer trocar de marido. Cara, pensa se o seu marido, se o seu namorado, sua namorada, sua esposa, sei lá, fala que quer trocar. E assim, por mais que ele também não goste dela, cara, isso é meio pesado, isso é uma coisa que deveria doer no ego, né? Só que o Koji não é um cara que liga tanto pra isso, mas putz, cara, eu fico imaginando ouvir uma coisa dessa. Então, tô casado com você, mas eu quero trocar de marido. É uma parada meio bizarra, que ela nem disfarça que não gosta dele. Coisa de louco. Mas também depois mostra aquela cena da Miu entregando a comida lá, o almoço pro Kudo. E ela percebe que não está com o amuleto que ele deu pra ela. E aí quando ela tá voltando pra casa, no mangá, ela relata que quando ela tava com o amuleto, é como se ela sentisse a presença dele. Mas agora é como se ela estivesse completamente sozinha, né? E inclusive no mangá, eles detalham o que aquele amuleto faz. No anime eles também não detalharam. O amuleto basicamente oculta a presença dela e impede que outras habilidades mágicas, principalmente de observação, funcionem com ela. Certo? Então, os caras não saberiam onde ela estaria se ela tivesse com o amuleto e provavelmente habilidades sobrenaturais não funcionariam na área. Então, por isso que era uma proteção tão boa. Então, não era um amuleto da sorte apenas. Era um item mágico, digamos assim. Mas aí a Miu esqueceu, né? Foi andando pela rua e foi sequestrada. Inclusive, eu falei
em outro vídeo que iam cometer um crime com ela, né? Que era isso que eu tava falando, sequestro, só que eu não podia dar esse spoiler. E eu falei, inclusive, o que vai acontecer com o Koji, e eu vou reforçar nesse vídeo, então calma aí. Mas é aí que vem uma cena muito marcante do episódio, que foi o momento que o Koji percebe que estão tramando, a Kaia e o pai dele estão tramando contra a Mil, e resolve, né, questionar, resolve tomar um pouco de coragem e enfrentar o pai. E aí, ele descobre um pouco dos planos do pai, que no mangá também foi mais bem explicado. E porque ele fala assim no mangá: pô pai, você a vida inteira me atrapalhou, sempre que eu queria tentar ajudar a Mil de alguma forma, você me desencorajava. E o pai dele fala o seguinte: claro, porque se você ficasse tentando ajudar ela, os Saimori, que são a família da Mil, ia descobrir que ela tem algum valor. Eu não queria que eles descobrissem que ela tivesse nenhum valor, então eu não poderia deixar eles perceberem o nosso interesse por ela. Ou seja, ele deixou ela ficar sofrendo, impediu que o Koji ajudasse ela, dificultou o Koji ajudar ela, porque ele queria que ela ficasse sendo maltratada na casa, sem que ela fosse reconhecida pela família. Então tudo foi planejado por ele. Ou seja, o cara é muito Zé Ruela. O cara é muito escroto. Então o Koji ficou puto e finalmente ele tomou uma atitude. Finalmente ele bateu de frente com o pai e tentou atacar. Só que, quando você vive uma vida de covarde, na hora que você vai enfrentar alguém, você não sabe como enfrentar, certo? Enfrentar uma pessoa, seja em qualquer área, seja num debate, seja num combate físico, cara, você tem que ter experiência. Você não vai combater alguém que está acostumado a combater, em qualquer área que seja, se você não está acostumado, se você é um leigo. E então o anime mostrou muito bem isso. E o poder do Koji, por mais que no momento de raiva ele mostrou um poderzinho até legal, uma telecinese até bacana, mas ele foi facilmente dominado pelo pai e se frustrou. E inclusive no mangá, ele revela muito bem, o mangá revela muito bem a cabeça dele no momento. Porque ele fica pensando que ele a vida inteira foi indeciso e foi covarde. Sabe, que ele poderia sim ter ajudado a Mil em vários momentos, mas que ele não fez. Assim como eu falei num vídeo que eu falo sobre a diferença do Koji pro Kudo. Se quiser ver, o vídeo vai estar na descrição e no card no final do vídeo também. Vale a pena assistir. Mas ele confirma aquela teoria não, aquele fato que eu falei, que ele é um cara meio covarde. Então ele percebe isso e ele percebe que a covardia dele tornou ele fraco. Literalmente um cara fraco. E isso, agora que ele precisou peitar alguém, se mostrou um grande problema. Então, percebendo a sua incapacidade de salvar a Mil sozinho, ele vai até o Kudo, né, para pedir ajuda. E aí encerra no momento onde os dois estão indo para tentar ajudar a Mil. E eu vou dar, não é bem um spoiler, é só uns pequenos comentários do que vai acontecer daqui pra frente. Não vai ser nada que vai estragar a experiência de vocês, certo? Porque eu falei no outro vídeo, que eu falo sobre o Koji e o Kudo, que após um certo crime contra Mil, que é o sequestro, ele finalmente vai começar a tomar um pouco de iniciativa e vai querer até treinar as habilidades dele. Então, de fato, isso no futuro vai acontecer. Mas o mais interessante no próximo episódio vai ser que o Kudo e o Koji vão tentar resgatar a Mil, tentar ajudar ela. E é engraçado que o Koji fica meio preocupado e meio, desculpa a palavra chula, mas meio bolado, que o Kudo tá tranquilo, tá com uma cara fechada, tranquila, indo resgatar a Mil, né? E ele fica, como assim? Será que ele não gosta dela, tal? Que ele não entende o jeito mais frio dele. E também ele não entende muito bem como que ele não se preocupa com uma batalha que pode estar por vir, né? Porque ele, como um cara covarde, ele sempre foi covarde, agora tá mudando um pouco, ele não entende muito bem como alguém pode ficar tranquilo em uma situação de perigo, uma situação de risco. Porque assim, eu gosto muito de artes marciais, sempre fui adepto de praticar alguma arte marcial e tudo mais. E muita gente me pergunta como que você consegue ficar calmo em uma situação de combate, de luta. Cara, é costume, não tem outra. Se você faz uma coisa muitas vezes, você acostuma, sabe? O Kudo, ele é um cara que sempre foi corajoso, sempre se expôs ao risco. Então, pra ele, provavelmente, um combate a mais, um combate a menos, ou encarar uma família a mais ou uma família a menos, não muda muita coisa pra ele. Ele encarou os pais dele, saiu de perto dos pais, enfim, seguiu a vida inteira dele de forma individual e é um militar, acostumado com batalhas. Então, pra ele, aquilo é tranquilo. Tipo assim, ele tá sentindo, ele vai ficar muito preocupado, obviamente, com a Mil, e você vai ver que ele vai estar puto da cara. Porém,
Porém, ele não tá com medo, ele não tá apreensivo nem nada, ele tá com medo pela Mil, não por ele. Então isso também é uma coisa que o Koji ainda vai ter que se adaptar, né? É uma diferença bem grande entre os dois, certo? Então eu acho que eu falei que eu queria falar com vocês sobre esse último episódio, que foi bem bacana. E também já soltei algumas informações básicas, que tenho certeza que não estragou nada da experiência de vocês, mas que acho que dá um hype maior pro próximo episódio, beleza? Então galera, se gostaram desse vídeo, deixa eu te pedir para deixar um like, porque ajuda muito o nosso canal, que ainda tá no começo e tá lutando para crescer, beleza? E também se inscreva para não perder outros vídeos de Watashi e também de vários outros animes. E eu conto demais com a ajuda de todos e até a próxima!